nós os leigos ficamos a cada dia mais perdidos, porque um chega, fala que tem que fazer respiração boca a boca. O outro chega e fala, não, você vai matar a pessoa se fizer respiração boca a boca. E aí, professor? Bom, ratificando o que nós falamos semana passada, que foi um trabalho publicado no Circulation. Quer dizer, não é qualquer revistinha, né? É uma revista séria, que é a Associação Internacional de Ressuscitação, a Associação das Associações, quer dizer, uma reunião de associações, comprova agora que essa respiração só serve para atrapalhar, né? Além dos malefícios que pode levar. E agora, já o ano que vem, essa sociedade internacional vai torná-la uma diretriz para os médicos seguirem nos procedimentos de reanimação. Como nós falamos, o indivíduo tem que fazer 8 minutos de pressão em cima do externo, quer dizer, massagem no externo, porque viram que perde-se tempo quando o indivíduo vai respirar. O que importa aí na parada cardíaca é a massagem em cima do coração, né? Essa notícia aí foi dada pelo Sérgio Timerman, quer dizer, que é a pessoa do INCOR, lá do Instituto de Coração de São Paulo, e responsável por essa situação. E ele diz aqui claramente que não deve se fazer mais respiração boca a boca. Bem, professor, nós estamos aí na... Mas, Elton, antes de você, o Afrânio Peixoto dizia que a medicina... Quem é Rafael Peixoto? Afrânio Peixoto foi vice-presidente da República e era médico. E ele dizia naquela época, a propósito que você está falando, que eu leigo, como é que fiquei? Não sabemos. Medicina é ciência das verdades transitórias. Quer dizer, ontem era uma coisa, hoje é outra. E respiração boca a boca aí já não funciona mais. Atrás, o nosso convidado de hoje, ele dá um curso aqui na faculdade, de grande projeção, de urgências. E não podemos voltar a esse tema aí depois. Vamos introduzi-lo já na conversa. Apresente-o, por favor. O nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Crema, que é professor titular de cirurgia do aparelho digestivo, é pró-reitor de pós-graduação da universidade e que até o assunto não era esse hoje não. Ele veio aqui para apresentar uma pesquisa que ele está fazendo. Uma ótima novidade para os diabéticos. Exatamente, uma ótima novidade. Então, doutor Eduardo Crema aqui com... Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade aqui de debater temas importantes aí, como vocês já falaram, e esse projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo. Antes de falarmos sobre essa questão ligada aí ao diabetes, nós estávamos aqui conversando com o professor Hamid, o senhor acompanhava, sobre essa questão dos primeiros socorros. Afinal de contas, respiração boca a boca, diz aqui, reduz chances de sobrevivência do paciente. O senhor que tem a experiência com traumas, por exemplo, o que se deve fazer nessas situações? O nosso treinamento, que é o curso do ATLS que a gente ministra, é um curso para treinar médicos a atender paciente vítima de qualquer tipo de violência. Violência de assassinato, atropelamento, acidente automobilístico. No treinamento, além da massagem cardíaca, além da via aérea, deixar o paciente com a via aérea desobstruída, a gente se preocupa também em estancar o sangramento, não provocar uma lesão total, de uma lesão parcial da medula, se houver, não deixar um membro numa posição incorreta. Então a gente tem uma parceria muito boa com o SAMU e já há muitos anos com os bombeiros, para treinar tanto os médicos quanto os nossos alunos do último ano a atender as vítimas. A discussão de fazer respiração boca a boca começou depois dessas viroses que são incuráveis. Hepatite C, HIV, aí que se começou a discutir isso, porque existe o risco de uma secreção passar para o ressuscitador e ele pegar uma virose dessa, se a vítima tiver esse vírus. Nos últimos 3, 4 anos que começa a fazer esses trabalhos. Os bombeiros, a formação dos bombeiros já fala isso há mais de 5 anos, que não há necessidade de fazer respiração boca a boca. Então os bombeiros estão à frente? Eles estavam à frente e a gente às vezes contestava porque o nosso curso é ligado ao Colégio Americano de Cirurgiões.
E os americanos ainda, eu não sei se é porque eles produzem aquele equipamento que a gente usa para fazer a respiração boca a boca e querem vender o aparelho, eles ainda insistiam, mesmo sem muita evidência importante de a quantidade de ar que você injeta, esse ar pode ir para o estômago e o indivíduo vomitar, esse vômito pode entrar em contato com a tua boca e te contaminar. Então, hoje já vem, isso é uma evolução, que a gente está discutindo isso já tem uns 5 anos, que a gente já está nesse sentido aí que não há necessidade. Já quando você comprime o tórax, o ar entra e sai. A quantidade de ar que entra e sai é um pouco menor do que quando você sopra o ar dentro do pulmão. Então, por isso é que talvez não tenha muita diferença. E tem os problemas porque você para de fazer a massagem, porque não tem como massagear e ventilar ao mesmo tempo. Porque senão o ar sai e você está soprando. Então dá uma alteração do fluxo aí. Então acho que isso aí é uma evolução, mas a gente já tem discutido isso há uns 5 anos já. O bombeiro já adotava esse procedimento por conhecimento técnico, na verdade, ou por outras razões? Não, é o treinamento deles. Eu não sei qual é a origem do treinamento deles, se é americano, se é europeu, eu não sei. Mas eles já defendiam que só a massagem cardíaca ou os movimentos do tórax com a massagem cardíaca seria suficiente para ventilar o paciente. Sr. Kremer, inclusive, esse trabalho que foi publicado no Circulation, que é uma revista americana de cardiologia também, já dizia que 83% nos Estados Unidos dos casos reanimados decorreram apenas da massagem cardíaca, né? Pelas razões aqui que o Kremer falou, que nós discutimos. Embora o vírus da AIDS esteja presente na saliva em pequenas quantidades, porém no indivíduo que tem algum machucado ou gengivite, alguma doença, mesmo essa pequena quantidade ela pode levar à instalação no seu organismo. Eu acho que isso aí parece que ficou claro aí, viu, Kremer? Eu acho que sim. Né? Outra coisa, Kremer, que nós debatemos aqui, eu acho que também é importante, é o indivíduo que tiver um trauma, que cair na estrada acidentado, machucado, que não se deve mexer com ele. Isso é verdade. Deve imobilizar. Confirma ou não? Não, isso já é dito pelo SAMU, pelo bombeiro, e o ATLS defende isso há muito tempo. Quem tem que abordar uma vítima é quem está treinado para isso. O que nós temos que fazer, que infelizmente a gente não consegue convencer a população ou os dirigentes, é treinar a população para fazer isso. Porque é muito simples. Fazer uma massagem cardíaca. Por que essa resistência? Eu gostaria de se saber dar também. esse conhecimento à população. A gente tem, mesmo dentro da universidade, a gente tem dificuldade de fazer os cursos para os nossos alunos, para os professores, porque são cursos feitos à noite, sábado e domingo, tem que ter financiamento. E eu acho que a obrigação disso são os órgãos públicos. Deveria financiar isso. Treinar todos os motoristas, pelo menos as instituições públicas. Afinal de contas, esse conhecimento não leva à redução de custos, não? Eu acho que leva bastante. Sem contar a questão da vida, da mutilação, da vida, né? Da mutilação das vítimas mal atendidas. Né? Mas eu acho que é uma forma de solidariedade, Wellington. O brasileiro é muito solidário e ele quer mexer, entendeu? Ele quer dar um jeito para ajudar. Alguns, para dessa carteira do acidentado, tem dinheiro, né, professor? Eu não estava pensando nessa hipótese. Eu não estava pensando, mas essa vontade de ajudar que atrapalha, né? E depois a crítica, você foi lá, não deu assistência, omissão de socorro, né? Também tem isso. Tem. Não, nem pegou no paciente, na pessoa. Então, mas às vezes está fazendo errado. Realmente não deve esperar o resgate. Professor Kremer, o senhor que lida com traumas aí, inclusive, tem um grupo, né, orientado pelo senhor sobre essa situação. O número de pessoas com trauma de coluna em consequência de acidentes de trânsito em Uberaba é muito grande? É muito grande. Principalmente acidente de 2 rodas. É assustador. Proporcionalmente, o que acontece em Uberaba é igual ou pior do que São Paulo. Proporcional ao número de veículos, ao número da população, a nossa violência urbana é pior do que São Paulo. E a que o senhor atribui isso? Embora o senhor não seja um especialista em violência, óbvio, mas o senhor atende o resultado dessa violência. Eu não sei, parece uma cidade tão pacata, tão tranquila, quem chega aqui não conhece, anda, parece que nunca vai ter um acidente e tal. E a gente está vendo todo dia aí vítimas sendo... É o continente menor que o conteúdo, né? Quer dizer, as ruas de Uberaba não suportam... É um diagnóstico, claro, muito superficial. É muito automóvel, muita moto, para um traçado de cidade, né, que é muito antigo. Eu acho que precisa reformular o trânsito. Estou dando uma opinião aqui. Sim, né? E parece que isso vai acontecer aí com a equipe do Jaime Lerner, né?
Já que estamos falando em acidentes e em vítimas, eu quero a opinião dos dois sobre o local em que será construído o hospital regional. Pode falar. Perto do cemitério. Fala primeiro, Cleber. Eu tenho minha opinião já. Não, a minha opinião com relação ao hospital municipal, eu posso falar aqui de público, eu já falei isso para as pessoas que idealizaram ele, mesmo antes da reeleição do Anderson, eu participei de algumas reuniões com essa discussão. Eu acho que o formato do hospital municipal, como está sendo proposto, não vai resolver o problema do trauma e dos pacientes politraumatizados da cidade. Entendeu? A única solução, nós já temos esse projeto também já foi enviado para a prefeitura, para a reitoria da universidade, para a superintendência. Uberaba precisa de um centro de trauma, como o Ribeirão fez, como a Unicamp fez, como a USP de São Paulo fez. Um local onde todos os profissionais estão treinados para receber essas vítimas, principalmente as vítimas graves, e manter essas vítimas vivas para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Pessoas que não precisavam morrer, morrem. Pessoas que não precisavam ficar mutiladas, ficam mutiladas, porque o atendimento é todo misturado. Não é que falta assistente, o paciente é atendido, só que mistura o atendimento clínico com o atendimento do trauma e a formação daquele profissional que está lá não é só de trauma. Por exemplo, ele não é um especialista em trauma. Não é um especialista em trauma. Então, nem a enfermeira não é, nem ele não é, nem a pessoa que transporta não é, nem o radiologista não é, nem o anestesista não é. Professor, o que o senhor está dizendo aqui é extremamente grave, né? Porque, independentemente de hospital regional, porque é uma sinalização, aliás, mais do que clara, de que as pessoas estão pagando um preço alto pela falta dessa especialidade, né? De que se haja um local para atender as pessoas vítimas de traumas. E como resolver isso? Eu acho que como resolver, nós já até temos esse projeto, é um projeto de trauma, ou Instituto de Trauma, ou pode pôr o nome que quiser. Tem que ter um prédio próprio, um local próprio e equipe própria para tratar. Não é invenção nenhuma. A unidade de emergência de Ribeirão Preto fez isso. A mortalidade dos pacientes graves e mutilação dos pacientes caiu assustadoramente. Quando eles tiraram o atendimento do trauma dos doentes graves do atendimento geral. É uma coisa mais ou menos óbvia. É a mesma coisa o indivíduo procurar um cirurgião geral para operar uma coisa super da especialidade da urologia, ou da cirurgia do aparelho digestivo, da cirurgia torácica. Com certeza o especialista vai tratá-lo muito melhor do que o cara que faz de tudo. O senhor que não consegue convencer as autoridades de que há necessidade disso, acaba sendo considerado um chato por elas? Não, eles falam que eu sou louco. Não, chato já fui. Hoje eles falam que eu sou louco. Eu insisto, eu continuo insistindo e mostro para eles, porque isso vai beneficiar as nossas famílias, nós mesmos. Hoje, se a gente tiver uma lesão grave, nós não temos para onde ser levado. Ô Wellington, eu acho que não pode confundir, no caso geral, tenacidade, que é o indivíduo que luta por algum ideal, do indivíduo chato de bar. Acho que esse chato de bar, o cachaceiro, é outra coisa. Agora, o tenaz, aquele que tem uma opinião e a defende com muita resistência, esse que as autoridades precisam, né? Agora, sobre o problema do hospital, da localização, eu acho que é um absurdo fazer esse hospital perto do cemitério. Porque está aprovado, a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo fez uma investigação em vários locais do Brasil, das localizações de hospitais, e viu que aqueles que estão perto do cemitério, há uma contaminação do lençol freático, quer dizer, a água, a cadaverina, que é um veneno que sai do corpo dos mortos que estão lá, né, ela contamina o lençol freático. E fazer um hospital ali a 100, 200 metros do cemitério é um perigo. Isso está aprovado. São José do Rio Preto, muitos hospitais de São Paulo, já a vigilância sanitária detectou esses problemas na água dos hospitais, principalmente se eles tiverem poços artesianos. Ô Wellington, isso aí no ano 900 depois de Cristo, em Bagdá, o califa mandou procurar para construir um hospital qual o melhor lugar. Então, eles jogaram pedaços de carnes, para ver qual que apodrecia com mais rapidez. Naquele local em que a carne apodrecia com mais rapidez, não se construía hospital. Quer dizer, está aprovado isso já, que é importante essa localização. Afora
o que o Crema falou aqui, né? Pois bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta e amanhã nós temos aqui a entrega do Mérito Logista. A CDL estará entregando aqui troféus para lojista revelação, que é a Luiz Carlos Campos Júnior, para a lojista mulher, a Francinete Alves de Oliveira, lojista jovem, Noburo Batista Nananha, para o lojista do ano, Lucimar de Oliveira, lojista tradição, Eurípides de Almeida e Aloísio de Oliveira, loja do ano, Casa e Companhia Limitada, mérito parceria Sebrae, mas aqui é que tem como gerente o Marden Márcio Magalhães. A festa será amanhã, 20 horas, no Centro de Convenções da ABCZ, e você paga R$ 60 pelo jantar, que será servido em seguida. Tem aqui também o Mérito Entidade, que irá para a Universidade de Uberaba. Professor Crema, aliás, o convite para o senhor estar aqui hoje, feito pelo professor Hamid, se refere à grande novidade aí para os diabéticos. Por que uma cirurgia de intestino pode levar à cura do diabetes? Isso é uma herança que nós ganhamos da cirurgia da obesidade. O que nós observamos? Quando operávamos os pacientes obesos, que a gente chama que tem índice de massa maior que 35, e eles, a grande maioria deles são diabéticos, antes de um mês, antes deles começarem a emagrecer, a necessidade de insulina era mínima ou às vezes nem precisava de insulina. Então os pesquisadores começaram a procurar o motivo. Então, hoje nós temos duas teorias. Uma é que se a comida chega sem ser digerida rapidamente do intestino distal, que é um segmento que a gente chama de ilho, lá perto do intestino grosso, o organismo libera hormônios, libera substâncias que vão no pâncreas e secreta insulina. Então, um princípio é esse. A presença de um hormônio que chama GLP-1. GLP-1 é um hormônio liberado pela célula do ilho, lá do intestino distal, estimulado pela presença de alimento não digerido no seu interior. Então, todas as cirurgias da obesidade desviam o intestino. A comida chega mais rápido lá no intestino grosso. Por isso que muitos pacientes têm diarreia. Então, a presença desse alimento sem digestão estimula o GLP-1, que estimula o pâncreas a secretar insulina. O outro princípio, que é o fenômeno Rubino, que é um pesquisador italiano que trabalhava em Estrasburgo, é que quando nós desviamos a passagem da comida pela porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno e o jejuno, também libera substâncias que diminuem a resistência à insulina. Então, o indivíduo que precisava de uma quantidade de insulina X para manter a glicemia normal, a necessidade vai ser menor, porque a insulina vai estar mais eficaz, vai estar mais ativa no transporte da glicose. Então, esses dois princípios é que norteou alguns projetos de pesquisa, e o Brasil, felizmente, saiu na frente. Foi o primeiro país a operar seres humanos com esses princípios. É mesmo? Foi o primeiro país a com operar. Bons resultados? Nós temos no Brasil operado hoje quase 300 pacientes já, no total. São 4, 5 equipes no Brasil que estão operando. Evidentemente, é uma cirurgia experimental, uma cirurgia que não pode ser feita em qualquer hospital, por qualquer equipe. Tem que ser feito dentro de projeto de pesquisa, aprovado por comitê de ética, com equipe multidisciplinar. Significa, tem que ter cirurgião, tem que ter endocrinologista, tem que ter nutricionista, tem que ter neurologista, clínico, todos para avaliar o paciente como um todo, e autorizado pelo Conselho de Ética Federal. Então, dentro desse princípio, nós fizemos um projeto há 3 anos atrás e propusemos uma cirurgia que, se você quiser, eu posso mostrar, por favor, de maneira resumida aqui. Nós fizemos essa cirurgia em Uberaba? Nós já fizemos 17 pacientes. 17? 17 pacientes. Nós temos um grupo... Então, Uberaba está na dianteira também, se tratando do Minas Brasil, que é Gerais pioneiro. É a primeira. Começou em Goiânia. Em Goiás, né, que foi o... Em Goiânia foi o primeiro que começou. Depois a Unicamp em São Paulo, em Campinas. E nós fomos o terceiro grupo em Minas, só nós estamos fazendo por enquanto. Ô Crema, existe um movimento em contrário dizendo que isso não foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Esse lado contra sempre que existe em relação às novidades. Não, Como é que está esse andamento
Não, Isso aí, eu acho já que é seguinte, experimental. Não, é uma cirurgia experimental. O paciente ser submetido a isso, ele tem que concordar, todas as informações são dadas para ele por escrito, ele sabe que ele está participando de uma pesquisa e ele assina o termo de consentimento, sabendo disso. Nós não prometemos milagre. Mas há algum risco para o paciente, independentemente de cirurgia, porque toda cirurgia é um risco. Não, mas o risco é só da cirurgia. Porque Sim. nesse procedimento que nós fizemos, é totalmente reversível e não tira pedaço nenhum do paciente. Se não resolver o problema do diabetes, também vai mal não acontecer causa nada. ao paciente. Agora, o que nós vimos no nosso... É muito poucos casos, mas assim, em todos os nossos pacientes, houve uma melhora importante. 40% deles pararam de tomar remédio. Não estão tomando remédio nenhum. Então, no nosso projeto, é paciente de 21 a 60 anos, diabético há pelo menos 2 anos, tem que lembrar bem que é diabético tipo 2, ela só tem eficácia no diabetes tipo 2, porque tem que ter a célula para secretar insulina. Se não tiver, igual a bateria. Se a bateria estiver descarregada, vai lá, dá uma carga, ela volta a funcionar. O GLP-1 é como se fosse uma carga na bateria do pâncreas dele, lá da célula que produz insulina. O paciente em diabetes tipo 1, a bateria dele é arriada, não adianta dar carga. Então, às vezes, alguns diabéticos procuram, não, me opera, não tem importância, não adianta. Não tem efeito, tem que ser o diabetes tipo 2, que ele ainda tem célula. Quanto mais célula ele tiver, melhor é o resultado. Infelizmente, um minuto só. Infelizmente, até nesse momento, nós não temos como avaliar quanto de célula o indivíduo tem. Quanto de bateria ele tem de carga lá para a gente, porque senão seria ótimo. A gente ia selecionar todos os pacientes e ia ficar sem insulina, ou sem remédio. Então o doente está sabendo disso. Nós não prometemos que ele vai curar o diabetes. Nós prometemos um efeito que pode melhorar ou pode até deixar de... Ele vai continuar fazendo dieta, ele vai continuar sendo diabético. Só que com controle, como nós estamos vendo nos nossos pacientes. Ok, mas quer dizer que o intestino, para o povo entender, é uma glândula de secreção interna. Ela secreta hormônio. Esse hormônio que seria a carga da bateria. É o hormônio GLP-1. Que é a sincretina. Chama sincretina? Não, as incretinas a gente chama geral. Todos os hormônios secretados pelo intestino. Esse específico diabetes é o GLP-1. GLP-1. Ele estimula a produção de insulina pelo pâncreas. Além de estimular a insulina pelo pâncreas, ele aumenta a produção de células do pâncreas, ele diminui a mortalidade dessa célula do pâncreas, já foi visto tudo em animal. Já foi feito vários trabalhos em animais, mostrando que a ação do GLP-1 é ótima. Por que o laboratório interessou por isso? Já tem GLP-1 fabricado, que tem o mesmo efeito da cirurgia. Só que o GLP-1, o tempo de vida dele é muito curto. Teria que fazer 6, 7, 8 ampolas por dia. É pior do que a insulina. Mas na hora que desenvolver alguma maneira desse GLP-1 atuar e o indivíduo tomar um GLP-1 por dia, vai controlar o diabetes como a cirurgia propõe. Quer dizer que ele é um fator de crescimento também de células do pâncreas. Também. Acho que esse é um efeito melhor do que a carga da bateria. Com certeza. Porque se ele produz células, ele ela vai fabrica manter a bateria funcionando. O senhor disse que 40% dos pacientes operados deixaram de tomar medicação específica para diabetes. No nosso material, né? Sim. E os outros 60%? Os outros 60%, todos reduziram. Todos reduziram. Alguns tomavam insulina, estão tomando só antidiabético oral. Aqueles que tomavam insulina e antidiabético oral pararam de tomar insulina e estão tomando assim 1/3, 1/4, às vezes 1/5 da quantidade de medicamento. Isso significa um ganho para o paciente, ainda que seja simplesmente a redução? Para o paciente que vai lá para fazer, para não tomar remédio nenhum, a gente sabe que é um pouco frustrante, mas a gente já tinha orientado antes. Agora, nós temos, que é pouco tempo, o doente mais antigo tem 1 ano e 5 meses, o mais antigo nosso. Esse efeito, como ele atua, como o Dr. Hamid falou, ele aumenta o número de células. Então, o efeito pode aparecer até em 1 ano. Então, nós precisamos ver todos esses pacientes, depois de 1 ano, ver quantos vão continuar tomando remédio ou não. Wellington, agora, o Crema, acho que em relação a essa pergunta do Wellington, nesses 60% pode haver uma resistência à insulina independente do GLP-1 da carga da bateria. Uma resistência insulínica, às vezes. Quer dizer, o indivíduo, mesmo tomando insulina, ele não funciona. Há uma resistência por fatores ainda que a gente não conhece. Nós temos como calcular isso, só que nós estamos dosando agora. Todos esses pacientes, como é dentro de um projeto de pesquisa, parte financiada pela FAPEMIG, parte por uma empresa que está doando os equipamentos, depois eu vou mostrar como é que faz a cirurgia. Quando a gente tiver a dosagem da insulina, a gente vai ver se tem resistência ou não. Porque aí a gente tem uma fórmula que vai ver se tem resistência ou não. Teoricamente, a resistência diminuiu, porque também na nossa cirurgia, como eu vou mostrar, a gente chunta o duodeno, a gente desvia o duodeno.
Entendeu? É uma cirurgia muito simples. Professor, em se tratando de um projeto experimental, esses 40% como resultado, eles significam o quê? Para a equipe de pesquisadores, é um resultado bom, muito bom ou ótimo? Não, é um resultado bom, eu acho que é bom. Isso abre perspectivas para o futuro? Eu acho que sim, Porque, além disso, tem outras coisas que podem ser feitas. Nós estamos estudando algum tipo de dieta que aumenta a secreção de GLP-1, que agora o ilho está lá pertinho do estômago. Então, nós podemos dar alguma substância para o indivíduo comer que aumenta a secreção de GLP-1. Isso vai ser posteriormente. Vamos imaginar que a gente não consiga encontrar nada que faça isso. Nós podemos aumentar o desvio. Que o desvio que nós fazemos, se você quiser, eu posso mostrar aqui. Por favor, vamos ver a cirurgia, então. Aqui, ó, é o tubo digestivo, como a gente tem normalmente. A gente tem o estômago, o duodeno, depois o intestino delgado. Nós vamos lá embaixo, perto do seco, lá onde é que está escrito seco, o intestino grosso, medimos 50 centímetros. Quer caminhar aqui por aqui? Aí nós pegamos 1 metro de ilho lá embaixo, tá vendo? Tá faltando 1 metro lá, ó. Esse metro de ilho é o que nós vamos colocar lá perto do estômago. Então esse 1 metro de ilho vai ser emendado lá no jejum. Mas lá não aparece. Tá passando direto lá. Eu não trouxe o apontador. Esse 1 metro de ilho vai ser colocado lá perto do estômago, na saída do estômago, tá vendo? Então vai ficar desviado aquele segmento do duodeno e do jejuno e a comida vai entrar rapidamente no ilho. Então nós estamos obedecendo aquele princípio. Se a comida chega sem digestão ali no ilho, vai secretar aquele hormônio. Professor, por favor, vá traduzindo isso para nós, numa linguagem mais simples, para que todos nós possamos entender. Claro. Não, quando a comida chega na porção final do intestino, entendeu? Que esse segmento chama ilho, ele secreta aquele hormônio que eu falei, o GLP-1. Então o que nós pensamos? Lógico, não foi ideia nossa, já tem autores que fez isso há muitos anos atrás, para outras coisas. O mérito está na coragem de... Não, o mérito foi associar essas duas coisas. Nós associamos 2 princípios. O princípio de desviar a comida e o princípio de colocar o ilho lá perto do duodeno. E a única técnica de todos os grupos nacionais que tá trabalhando com isso é não mexer no estômago. Nós não mexemos no estômago, porque a cirurgia da obesidade corta o estômago de um jeito ou corta do outro, então você mutila o estômago e ela torna irreversível, não tem como voltar. A nossa não, nosso princípio é não mexer no estômago e tornar uma cirurgia totalmente reversível. Se não der certo, não vai acontecer nada ao paciente. Se precisar, pode voltar para o trânsito normal sem problema nenhum. Essa aqui é a ideia principal. Em algum desses pacientes, já foi vislumbrada a possibilidade da reversão? Ou da necessidade da reversão? Não, nosso projeto é de 2 anos. Nós não vamos fazer nada enquanto não completar 2 anos. É um tempo necessário para se maturar. O efeito do GLP-1, do estímulo de GLP-1 é 1 ano. Então nós vamos esperar 1 ano e depois mais 1 ano. Todos esses pacientes estão sendo avaliados do ponto de vista geral, tudo. Fundo de olho, fotografia da retina, eletromiografia para ver se tem alteração dos nervos, alteração renal, alteração cardiológica, todos nutricional, fisioterapêutica. Tem uma equipe de 10 profissionais que trabalham nesse projeto. Professor, eu gostaria até de fazer um comentário aqui, professor Hamid, para o nosso telespectador, que é em relação a essa qualificação dos profissionais da nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Porque esse trabalho aí, aparentemente, começou enquanto faculdade de medicina. Né? Não tem nada a ver com a universidade. Ou seja, a qualificação do pessoal já existia. E eu pergunto, como a comunidade científica brasileira, por exemplo, vê um trabalho feito aqui em Uberaba? Não, a nossa instituição, eu vou falar na nossa área, né, da cirurgia do aparelho digestivo, ela é conhecida mundialmente. O nosso serviço é referência no mundo. Nós uberabenses é que não sabemos disso. Eu acho que sim. Talvez sim. Talvez, por exemplo, chegar em São Paulo, o nosso serviço é mais conhecido do que em Uberaba. E o senhor atribui isso ao fato de ser prata da casa? Santo de casa. Não sei, eu acho que a divulgação das coisas importantes, talvez da nossa cidade, seja um pouco aquém do necessário. Entendeu? Então, por exemplo, você pega em São Paulo, o nosso serviço é considerado, na cirurgia laparoscópica, o 5º do Brasil. Entendeu?
mesmo enquanto o FMTM, hoje a gente já deve ter galgado algumas posições, porque nós estamos na frente deles em algumas coisas. Então a nossa equipe é convidada para dar palestra em Paris, em Luxemburgo, nos Estados Unidos. Então a nossa equipe é reconhecida mundialmente. Professor, daqui a um pouco nós vamos mostrar a sequência aí da cirurgia, porque enquanto eu tomava o seu tempo aqui, a tela ia mostrando o que estava acontecendo sem uma explicação para o nosso telespectador. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Por favor, professor, volta aí para a gente explicar isso. Não tem jeito de colocar a tela cheia, não? Professor, eu Oi? vi ontem na internet que o Faustão, Deve ter, porque... o apresentador Faustão fez uma cirurgia em Goiânia. É parecida, eu posso falar. E é novidade. Deixa eu cuidar do negócio, que senão volta lá e não dá tempo de ver a tela. No meio, no cantinho do lado direito aí tem... O médico de Goiânia. Onde põe? Então, Tela cheia é por ali, ó. Eu vi na entrevista, eu vi na matéria que o Faustão fez a cirurgia com não, o mas médico eu vi de se Goiânia. colocar, vai começar, entendeu? Então tem que esperar. Mas se colocar essa, vai ficar igual, porque está na Não, sequência. você põe no vídeo aqui tem um lugar para parar ele. Onde é que é a tela cheia? Fala Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é a tela cheia? Aqui. Isso. Tudo bem. Aí a hora que eu passar o vídeo, vai... Aí, Como é que tá a beleza. fila de consultório lá? Que deve estar a fila, né? Tem muito diabético. Tem. Só 8 milhões do país. Não, é no Zoom, não? Hum? É no Zoom. Não, a cirurgia é essa mesmo. Professor Crema, o senhor é que é o condutor desse Eu trabalho? sou hein? coordenador. É. Eu sou coordenador. Né? Tem um nome essa equipe? Nome específico ou Nós não? colocamos a equipe de cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica. Tem até a plaquinha lá, viu, Elton? Tá. Mas você sabe o que acontece? Se você quiser, se tiver tempo, nós vamos mostrar aqui os resultados parciais. Então vamos lá. Ponto de vista está de volta. Nós estamos conversando hoje com o professor Crema e com o professor Hamid. Estamos falando aqui sobre a inovadora cirurgia de intestino que pode eliminar o diabetes. O professor Crema vai continuar mostrando aqui como se faz a cirurgia e os seus resultados. Por favor, professor. Como eu disse anteriormente, o esquema está lá do lado, a gente mede 50 centímetros a partir do ilho, isso aí é o intestino delgado, o intestino fino. Então a gente mede, todas as cirurgias foram feitas por laparoscopia, através de pequenos orifícios, 5 orifícios, e com essas pinças, com esse instrumental, a gente consegue... Professor, vejamos se conseguimos aí aumentar a tela, por favor. Professor Hamid, dá uma Não, auxiliada aí. ela não aumenta. Não aumenta? Ela está gravada dentro desse quadradinho. Sim, mas podemos tirar o quadrado aí do... Não tem jeito não. Não? Não. Bem, então vamos lá. Então a gente vai lá, marca 50 centímetros do seco, né, que é a porção final do intestino, e depois nós vamos medir 1 metro de intestino, que é o que vai ser transportado lá para cima. Então nós vamos tirar ele daí da porção final e colocar ele na porção inicial do intestino. A única diferença é essa. É um negócio muito simples. É uma cirurgia de quanto tempo? A média dessa cirurgia é 2 horas, 2 horas e 20. Eu acho que o pessoal vai entender o problema do seco, é o lugar do apêndice, onde fica o onde apêndice. está o apêndice. É lá no então lá do finalzinho. apêndice, aí você muda de lugar. Vamos pegar Pega o intestino ilho e É muda uma de lugar. mudança de lugar. É uma mudança de lugar, É. só isso. Esse aí é um equipamento que a gente utiliza, que é o grampeador. Ele corta, lá vocês estão vendo os grampinhos, ele corta e ele grampeia e corta no meio. Então nós vamos separar 1 metro de intestino aí. E vamos levar esse 1 metro de intestino lá para a porção proximal. Cortou do outro lado e vai ser transportado lá para perto do estômago. Aí a comida, quando vai chegar já como se estivesse lá no final. O organismo imagina o seguinte, está perdendo a comida. E libera vários hormônios. Um que a gente conhece é o GLP-1, deve ter outros também. Como o Dr. Hamid falou, o intestino hoje é um órgão hormonal. É um órgão que secreta muitos hormônios, e alguns a gente nem conhece. O que está na moda agora, nos últimos 4, 5 anos, é o GLP-1. Aí nós fazemos a reconstrução do trânsito, quer dizer, quando nós cortamos de um lado e do outro, nós temos que emendar de novo, para a comida poder passar. Então, com o aparelhinho também a gente faz a mesma coisa e faz uma emenda dele de um lado com o outro do intestino, para poder reconstruir o trânsito. Qual o tempo de recuperação do paciente? Não, nós temos deixado nosso paciente internado 7 dias, porque nós Tá fazemos... muito rápido. Podia ir embora no 3º dia.
Se não tivesse que colher essa coisa, porque ele fica com a sondinha 7 dias, a gente coloca uma sondinha aí nesse ilho, que a gente colhe secreção todo dia, até para identificar. A bioquímica está procurando substâncias nesse ilho para ver se tem alguma coisa nova aí para de secreção, né? E de que forma o paciente é monitorado? A equipe o mantém sob observação permanente? Não, esses pacientes, todos eu que controlo, eu que atendo todos eles. Nós temos um ambulatório quinta-feira de manhã no Maria da Glória. Eu atendo todos esses pacientes às quintas-feiras. Nós temos uma pergunta de uma telespectadora aqui, desculpa, professor. Não. Ela diz ter 58 anos, é diabética e tem chagas. E pergunta se pode fazer essa cirurgia. Não, aí tem que procurar o ambulatório Maria da Glória às quintas-feiras, das 8h30 às 11h30. Somente às quintas-feiras? Somente às quintas-feiras. Esse ambulatório é específico para isso. Lá estamos nós da equipe cirúrgica, tá o pessoal da nutrição, da fisioterapia, o paciente é submetido a uma avaliação geral. E essa decisão não é minha, é da equipe. Encaixa dentro do protocolo? Encaixa. Tem alguns exames que a gente faz antes. Se for encaixar dentro do protocolo, a gente coloca eles na fila para fazer a cirurgia. Nós temos aí um projeto experimental, desculpa, com algumas pessoas já submetidas à cirurgia. Outras o serão antes da conclusão do trabalho? Não, o que nós vamos fazer é o seguinte, em projeto de pesquisa a gente determina o número de pacientes. Esse nós determinamos, 20 pacientes vão operar e 20 que são controles, que não vão ser operados. E são submetidos aos mesmos exames. Só interromper aqui ó, já é a emenda lá pertinho do estômago com o ilho transportado. Isso nós fazemos de maneira manual, nós não usamos o aparelho. Então tá lá, do lado de cima é o duodeno, que é a saída do estômago, e do lado de baixo é o ilho, transportado lá. Então a comida vai chegar, em vez dela passar lá para o duodeno e voltar, ela já entra direto no ilho. Então ela vai entrar praticamente totalmente sem digestão no ilho, para haver esse estímulo aí que a gente está querendo provocar nessa célula que produz o hormônio aí que a gente tinha dito anteriormente. Ô Crema, nesses 17 casos que vocês operaram, houve algum problema de infecção? Qual é o índice aí de infecção? Teve um paciente que teve uma infecção, que saía o líquido pelo dreno, também que ficou 7 dias internado, que precisou tomar antibiótico. Esse paciente toma antibiótico só no dia da cirurgia. Esse precisou tomar antibióterapia terapêutica, precisou tomar antibiótico. Esse precisou. E na estatística internacional, os riscos de infecção, como é que foram? Não, depende do lugar, é claro. Os números são muito pequenos, né? Então, aí é só para mostrar lá. Antes a comida passava... Então, por favor, volte lá. Isso. Ah lá, a comida passava por um caminho, agora a comida passa pelo outro. Se acompanhar a setinha lá, a comida passa num segmento que era lá de baixo antes de chegar no jejum. Essa é a única diferença que tem. O estômago fica igual, fica desviado um pedaço de 1 metro e tem 1 metro ali colocado de maneira artificial ali. Só para deixar claro aí o que é o procedimento. As complicações da cirurgia, como o número é muito pequeno, é difícil de avaliar. Tem poucos casos operados na literatura. Mas se a gente transportar isso para a obesidade, que tem milhões de casos operados, a mortalidade na cirurgia da obesidade é 0,8%. São pacientes muito mais obesos do que esse, muito mais comprometidos do que esse. Então, provavelmente, a mortalidade e as complicações dessa cirurgia vão ser muito menores. Entendeu? Evidentemente, tem que ser equipe treinadas. Isso aí parece facinho que nós estamos fazendo aí, mas tem que ter treinamento. É uma cirurgia avançada. Uma das pacientes, a penúltima paciente, nós tivemos que converter. Nós tivemos que abrir, porque ela tinha 3 cirurgias anteriores, inclusive uma cirurgia do intestino. Ela feita aberta é muito simples, é muito fácil. Você pega o intestino, leva lá em cima, emenda de um lado do outro e pronto. E aí não mexe com o intestino grosso, né? Não mexe com o intestino grosso. Porque o intestino grosso que é o problema de infecção, né? Mais é o lugar infecção. Contaminado. Muito mais infecção, Então, o resultado, assim, aparentemente, a equipe está contente. E apareceram outras coisas interessantes que nós vimos. Mesmo os pacientes que não estão controlados, assim, totalmente sem medicação, laboratorialmente, a colesterol, triglicéride, a glicose pós-prandial melhoraram muito. Então a gente tem uma expectativa que eles vão melhorar mais e provavelmente vão ficar sem. Professor, o senhor diria que o diabético tem motivo para soltar foguete? Eu acho que por enquanto não. Eu acho que ele está vendo lá no fundo do túnel uma luz. Eu acho que a gente interpreta assim. Eu acho que de qualquer maneira. Essa é palavra de cautela de um especialista?
de um pesquisador. Para De um evitar pesquisador. Se eu fosse falar como otimismo especialista, exagerado? não, se eu fosse falar como especialista, eu diria que sim. Mas como pesquisador, acho que nós temos que esperar os resultados. Principalmente em Minas Gerais, né? O mineiro é cauteloso, né? O mineiro O é senhor falou cauteloso. sobre a questão do financiamento. O dinheiro obtido para essa pesquisa é o suficiente? Vou mostrar o intestino aí. Intestino, aquela nano... Mas não está aqui. Tirei o negócio. Você tirou? Não gravei. Como que é? O dinheiro obtido para o financiamento é o suficiente? Não, o problema é o seguinte, essa cirurgia, como ela utiliza esse material que é laparoscópico, esses grampos custam caro. E a gente gasta 5 grampos em cada cirurgia dessa, mais o aplicador de grampo, mais um aparelho que usa para dissecção. Então o custo só que tem que pagar para o laboratório é de R$12 mil. Só para o laboratório. Entendeu? Felizmente nós conseguimos um laboratório que está doando esses grampos para a gente fazer. Então nós estamos fazendo pelo SUS, mas assim, o SUS não paga esses grampos, os convênios não pagam esses grampos, porque é uma cirurgia experimental ainda. Ela não é uma cirurgia estabelecida. Então, o problema dessa vai ser parecido com o problema da obesidade. Vai ser o custo. Professor, sempre que se fala em novidade em medicina, né, as pessoas ficam extremamente eufóricas, especialmente aquelas que sofrem do mal que está sendo abordado. Mas aí vem o problema, será que eu vou ter dinheiro para me submeter a essa cirurgia? Qual seria o custo hoje de uma cirurgia dessas? Claro que nós estamos falando sobre uma situação experimental, que ainda exigirá algum tempo de maturação e tudo mais. Mas o que seria o valor de uma cirurgia dessa? Não, eu acho que eu vou transportar a mesma coisa, da obesidade. A obesidade hoje, os Estados Unidos hoje, sem dúvida nenhuma, é o país que mais faz a cirurgia da obesidade no mundo. E o americano é o que mais preocupa com o custo. Então, se você opera o obeso, que é diabético, que é hipertenso, que tem um monte de problema articular, ele vai custar mais barato lá na frente. Então, os convênios vão ter que ver isso. Quanto custa um paciente diabético? Ele tem infarto 5, 6 vezes maior que a população geral. Ele tem derrame 10 vezes maior que a população geral. A maior causa de amputação de membro não traumática, é o diabético. A primeira causa de cegueira no adulto é o diabético. Então, se o governo perceber isso, é muito mais barato gastar, sei lá, 20 mil numa cirurgia, do que gastar stent, do que gastar internação, UTI, hemodiálise. É a principal causa de insuficiência renal, que o indivíduo tem que fazer transplante renal ou hemodiálise a vida toda. Então, se a gente pensar assim, é uma cirurgia que vai evitar um monte de problema, como a da obesidade. Por que convenceu-se os convênios a pagar a cirurgia da obesidade, ou os Estados Unidos investem muito nisso? Porque ela é caro aqui, mas lá na frente o custo é super reduzido. Professor, eu gostaria aqui de tentar fazer justiça à sua equipe. Se for possível citar todos os nomes sem esquecer algum, a gente gostaria de mencioná-los aqui. Não, eu posso citar a equipe cirúrgica, porque as outras equipes têm um responsável de cada disciplina, seria injusto com o restante da disciplina. Eu posso citar da minha. Da minha equipe, assim, todas essas cirurgias foram feitas por eu, Eduardo Crema, Alex Augusto Silva, Juverson Terra, e os 2 residentes principais, a Carla e o Paulo. Perfeito, para fazer justiça ao pessoal. Professor, muito obrigado pela sua presença. Algum comentário adicional que o senhor considera muito importante dizer aqui para o nosso telespectador? Não, eu agradeço a oportunidade de a gente divulgar isso aqui na nossa comunidade e o ambulatório está disponível lá. Nós é que ficamos orgulhosos de termos a oportunidade de mostrar isso aqui para o nosso telespectador, para mostrar a excelência do trabalho desenvolvido pela nossa UFTM e pela sua equipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Hamid, o que houve hoje, professor? Nenhum comentário adicional, professor? Não foi necessário, né? Professor, muito obrigado pela sua presença. A todos vocês, muito obrigado. Amanhã nós vamos falar sobre a questão da dependência química. Nós vamos trazer aqui integrantes do Conselho Municipal Antidrogas. E vamos falar também sobre a grande festa do fim de semana, o Axé Uberaba. Até lá, se Deus assim o permitir.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.